Em 1990, o grupo político a que eu pertenço disputou a Associação Paulista do Ministério Público, uma chapa encabeçada pelo José Roberto Ferreira Gouveia. Mas os grupos de oposição não se entenderam e saiu uma outra chapa encabeçada pelo Paulo Edson Marques. E foi eleita a chapa oficial, a chapa do grupo que estava conduzindo a associação, que era encabeçada pelo Dr. Renato Martins Costa, que depois foi ao Tribunal de Contas, já foi até presidente do Tribunal de Contas e lá continua até hoje. Em 1992, formamos novamente a chapa, agora encabeçada pelo Dr. Luiz Antônio Guimarães Marrei, e foi eleita novamente a chapa da situação, encabeçada pelo Dr. Walter Paulo Sabella. Nesse meio tempo, eu andei concorrendo em faixa própria, individualmente, ao Conselho Superior do Ministério Público. E em razão dessas disputas internas, em busca de espaço para poder, inclusive, se dirigir à sociedade, nós formamos o grupo que se opunha ao Procurador-Geral, que se opunha à diretoria da associação, formou o movimento do Ministério Público Democrático. Ele surgiu em 1991 e foi um instrumento importante para que tentássemos influir na elaboração da lei orgânica do Ministério Público. Na Constituição, na Constituinte de 1988, nessa época, o colega Luiz Antônio Guimarães Marrei estava em Brasília como chefe de gabinete do ministro da Justiça, o professor Paulo Brossard. Como ele estava morando em Brasília, e também lá naquele gabinete estava o doutor Cláudio Broqueto Filho, doutor Plínio Brito Gentil, eles foram dar um assessoramento informal ao procurador Plínio de Arruda Sampaio, aposentado, que era o líder não sei se era o líder, mas era o presidente da subcomissão que tratava do Ministério Público do Poder Judiciário. E, de maneira que eles tiveram uma participação muito importante na elaboração do capítulo do Ministério Público na Constituição. Mais adiante, houve uma mudança lá na maioria da Assembleia Constituinte, mas mesmo assim, grande parte do que havia sido proposto pela comissão presidida por Plínio de Arruda Sampaio ficou na Constituição. E a partir desses fatos, como também estava lá em Brasília, primeiro na Consultoria Geral da República, com o doutor Saulo Ramos, que depois foi ministro da Justiça, para lá também foi o colega José Celso de Melo Filho, que mais adiante iria para o Supremo Tribunal Federal, onde hoje é o decano. Como estava no Ministério da Justiça,
Ele formou uma comissão em que o grupo político a que eu pertenço era majoritário, preparou então o primeiro projeto de lei orgânica nacional do Ministério Público. E esse projeto foi mandado pelo presidente Sarney, depois foi retirado pelo presidente Collor e foi reapresentado, também muito do que havia sido proposta do grupo a que eu pertenço acabou indo para a legislação do Ministério Público. Mas era necessário, então, organizar uma lei estadual e esta entidade, o movimento do Ministério Público Democrático, foi um instrumento muito importante para que a gente tentasse influir nessa legislação. Quando se elaborava essa lei, um grupo que apoiava o Procurador-Geral entendeu que o projeto elaborado pela Procuradoria-Geral dava poderes excessivos ao Procurador-Geral. E acabou esse grupo se desligando do Procurador-Geral e se unindo ao nosso, e também é um grupo liderado pelo Dr. Luiz Carlos Galvão de Barros, que era naquela altura candidato a Procurador-Geral. Nós formamos uma chapa para o Conselho Superior do Ministério Público. Uma das emendas que a gente havia apresentado via Movimento Ministério Público Democrático, que tinha uma ligação grande com o líder do PT, o deputado Pedalari, uma das emendas revogava lá uma disposição transitória, porque nessa lei orgânica foi estabelecido o mandato de 2 anos para os conselheiros, o número foi aumentado, o conselho passou a ter 11 membros, o procurador-geral, o corregedor, mais 3 eleitos pelo órgão especial do Colégio de Procuradores e 6 eleitos pela classe. Aí nós formamos uma chapa, fazíamos parte, eu, o doutor Luiz Antônio Marrei, o doutor Hugo Mazili, o doutor Munir Cury, o doutor Carlos Roberto Barreto e o doutor José Geraldo Brito Filomeno. Todos fomos eleitos em 1993. Este grupo tentou chegar à associação com uma chapa encabeçada pela colega Liliana Buff de Souza e Silva, mas venceu a chapa encabeçada pelo Dr. Washington Barra, que depois, em 96, foi reeleito, mais adiante foi novamente eleito e exerceu 3 biênios a presidência da associação, até o final de 2012, quando foi eleita a atual diretoria. E depois dessa eleição para o Conselho, logo depois, houve uma disputa muito acirrada pela Procuradoria-Geral, e que o doutor José Emanuel Puri Filho, que era o candidato do grupo dominante, teve 12 votos a mais do que o doutor Luiz Carlos Galvão de Barros e foi nomeado, então, procurador-geral. E em 1996, de novo era candidato a procurador-geral o doutor Luiz Carlos Galvão de Barros. Porém, houve um problema ligado com a atividade parlamentar do irmão dele na Assembleia. Houve uma exploração na imprensa e ele achou melhor se retirar da disputa, de modo que, ali nos últimos meses de 1995, foi lançada a candidatura do Dr. Luiz Antônio Marrei, que naquela altura integrava o Conselho Superior do Ministério Público. O mais votado foi o Dr. José Emanuel Burli Filho, porém o governador Mário Covas nomeou o Dr. Luiz Antônio Marrei, procurador-geral, cuja nomeação mereceu forte contestação por não ter sido ele o mais votado na elaboração da lista tríplice. E ele me convidou para ser o seu chefe de gabinete.
E eu fiquei, então, na chefia de gabinete até setembro de 1997, quando eu deixei esse posto para disputar novamente o Conselho Superior do Ministério Público. Da minha chapa foram eleitos. Eu fui eleito ao lado do doutor Paulo Afonso Garrido de Paula. Eu exerci esse mandato no Conselho Superior. Aí, quando eu retornei, eu fui designado para a Procuradoria de Recursos Especiais e Extraordinários Criminais. Eu exerci o meu mandato em 98 e 99. Sim, mais adiante, logo mais adiante, foi a Procurador-Geral, o Dr. José Geraldo Filomeno. Depois do segundo mandato do Dr. Luiz Antônio Marrei, aí eu fui para a Assessoria de Recursos Especiais e Extraordinários. E lá eu fiquei. Nesse meio tempo eu disputei individualmente e fui eleito para o órgão especial do Colégio de Procuradores, onde depois eu permaneci como membro nato até a minha aposentadoria em 2009. E nesse período eu acabei me transferindo para a Procuradoria de Habeas Corpus, onde eu fiquei até encerrar a minha carreira, no final de agosto de 2009. Dia 29 de agosto de 2009, eu me aposentei. E hoje, em relação ao Ministério Público, a minha militância se restringe ao movimento do Ministério Público Democrático. Doutor Visconti, eu agradeço imensamente a sua presença aqui na associação. Somos colegas de diretoria, porque o senhor é assessor da presidência. O senhor nos ajudou a conquistar aqui essa gestão. E saiba que eu tenho assim, grande admiração pelo senhor como pessoa, como profissional, e o senhor é um grande exemplo para todos nós. Muito obrigado. Sua atuação aqui dentro do Ministério Público foi brilhante, foi marcante, e até hoje atua no Ministério Público Democrático, não é, doutor? É isso. Então, de onde eu agora também sou sócia. Ah, bom. É uma boa aquisição. Então, doutor, eu agradeço muito e espero contar sempre com o senhor conosco aqui. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor.